Eu sou o Lucas, eu sou um negro de pele clara, miscigenado, tenho um cabelo crespo, uso óculos, uso um cavanhaque com uma barbicha avantajada, tenho um biotipo magro e algumas tatuagens no braço esquerdo. Me chamo Marta Leonardo de Oliveira, sou conhecida como Mestra Martinha do Coco. Sou uma mulher negra, de pele escura, tenho 1,57 m de altura, tenho os olhos pretos, cabelos crespo na altura dos ombros, estou usando pulseiras, anéis e um brinco médio. Fala, Batucantes! Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com uma das mais relevantes referências de cultura popular do Distrito Federal, ela que é uma das principais representantes dessa vertente, que é o Coco do Cerrado, né? Recifense, radicalizado em Brasília, moradora do Paranoá, recebeu pelo Ministério da Cultura o título de Mestra da Cultura Popular. Estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Martinha do Coco. Salve, salve, axé. Como você está, Martinha? Tudo certo? Eu estou bem e tudo tá certo, todo mundo, tudo caminhando, né? Como é que tem sido essa correria ultimamente? Porque você já chegou aqui, né, a gente comentando, mas é show, é oficina, é entrevista, né? Eu imagino que você tem uma rotina bem pegada. E nós estamos no mês de março, né? Quando fala março, tchan, 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 tchan. Muitas coisas acontecem em março, né? Não só o dia 8 de março, né? Porque esse mês é um mês de reverência a toda a luta, né? Toda a garra, né? A resistência, né? Então, a gente estamos aí fazendo esse março com todo ativismo, né? Então... tá certo. E, Martinha, queria já te perguntar um pouco sobre as oficinas, né? Que a gente estava conversando aqui agora um pouco, assim, né? Qual tem sido o público-alvo das oficinas que você tem oferecido ali no Paranoá? As oficinas são várias, né? Eu tenho uma história muito interessante, é quando eu faço oficinas em escola. Eu agora, nesse mês, estamos finalizando, né, uma circulação que foram 5 apresentações em escola pública. Então, é muito importante quando você, né, sai para mostrar o seu trabalho em uma escola, porque acredito assim, são coisas, né, de base, que é a educação. E quando essa educação abre as portas à cultura popular, né, mostrando, né, o valor da cultura popular. Então, quando está nesse conteúdo da escola, é muito bom. Então, você acha que tem muitos obstáculos ainda para a cultura popular chegar dentro do contexto de educação? eu acho que o obstáculo mesmo quando fala de religiões, né? Porque até a gente entender todo esse processo, né? Então, o aluno que tem os pais evangélicos, a mãe já não quer que o filho vá, porque ele já fala, não vai pro tambor, né? Então, a gente, quando essa educação chama nessa igualdade, mostrando aí essa forma do conhecer, então, a importância é o conhecimento. Aí sim, que você vai ter o seu conceito. Mas antes vamos conhecer. Então, chegando aí a cultura popular, mostrando o que é mesmo cultura popular. Cultura popular é uma coisa forte que está inserida em todos. Sim. Né? Independente da religião, gente. E como é que você aborda a cultura popular, o coco, né, maracatu, numa situação como essa, né, por exemplo, assim, quando tem uma resistência, assim, como é que funciona esse gingado? Eu já sinto assim, essa evolução toda, né, da internet, né, de outros gêneros musicais. Então, o que acontece? Quando um jovem tem acesso a um celular, ele só está naquela posição ali. Então, quando chega a cultura popular, dizendo, olha, você pode
escutar esse gênero, mas eu vou te apresentar esse aqui. Então, é que nem eu digo, eu conhecer. Então, junto. Então, quando chego mesmo em uma escola pública e vê toda a história, né? Aí monta o som, coisa. Aí eles ficam assim, naquela expectativa, o que que é, né? Então, eu vou dizendo, olha, que eu sou... Olha, o que eu vou cantar agora? Eu vou cantar uma coisa que a sua avó canta. Eu vou falar, sabe, falando nessa ancestralidade, trazendo assim, olha o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo isso que antes sua avó fez, seu tataravô fez. Então, eu vou contando. Então, trazendo para essa realidade atual, que é o conhecer. Quando você abre esse tabu, que você consegue tirar esse tabu, aí você consegue, tá ali o aluno entender o que que é. Então, aí daí no final o aluno já quer tirar foto com você, já quer dizer assim, olha, me fala do seu Instagram. Aí daí eu começo a aparecer com vó. É muito interessante isso. Olha, sabe, a última vez agora uma menina veio e falou assim, a minha mãe é sua fã. Mas eu quero tirar foto com você para mostrar para minha mãe, entendeu? Então vai tendo esse elo. Então, são umas correntes e você vai segurando ali, mostrando. Porque eu não chego dizendo, ó, não vai mais escutar o funk, não, você vai escutar só samba. Não, olha, eu sei o que é funk, eu sei o que é hip hop, mas eu faço Mas isso você aqui. sabe o que é coco? Mas você sabe, mas então não sabe não, então tu vai saber agora. Aí então ainda trago, né, faço monta aquela banda da hora, trago o jovem, vem aqui saber aqui, tocar um ganzá, que é, né, fácil. Então, E você tem alguma história mais marcante, um dia que realmente te marcou muito de alguma oficina em escola? Eu tenho olha, são idades diferentes, né? Eu fui muito lindo numa creche com crianças acho que a mais velha tinha uns 6 anos, que era uma crechinha mesmo. Então, a professora, ela ensaiou com os alunos o perfume dela. E eu fui me apresentar, voz e um pandeiro. E daí a gente tá lá, nesse dia eu estava acompanhada com o Rodrigo Werneck, e a gente fizemos várias músicas, e aquela turma toda ficava esperando o perfume dela. Mas eu não sabia dessa história, né? E o que aconteceu? Eles já conheciam, já... Aí, quando terminou, todos os alunos, as turminhas vieram, a gente falou né, contando nesse lúdico, para uma criança de 4, 5 anos, né, falando. Todo mundo fez ganzazinho de reciclado, que toda a escola tinha, todo aluno tinha, as professoras tinham. E foi muito interessante e engraçado. Aí, daqui a pouco, chegou um aluno e disse assim para mim, Dona Martinha, a senhora não cantou a nossa música. Aí eu disse, que música? Aí ela falou assim, aquela da menina do perfume, uma menininha de 4 anos. E daí todos os alunos tinham ido embora. Aí eu falei para a professora que eu voltaria, né? Quer dizer, olha, eu posso, antes de ir embora, ir para a sua turma. E quando eu abri a porta lá, se despedir de todo aluno, aí aquela turma estava lá. Quando eu abri a porta, assim, estavam todos sentados assim no chão, num círculo. E quando eu cheguei, uma coisa muito linda, eles começaram a cantar o perfume dela, numa voz, num coral lindo de criança cantando. Olha só. Não posso nem pensar em saudade. Várias crianças cantando. Várias crianças. E daí, e tocou o pandeiro, e aí eu cantei só para aquela turma, porque eles tinham feito, né, a música e tinha ensaiado. Aí, no final, houve muitas perguntas, né? Então, uma das crianças perguntou assim para mim, Dona Martinha, é verdade que a sua netinha morreu? E eu respondi, sim, ela morreu, foi lá para o céu. Aí vários alunos, cada um ficou dizendo assim, você sabia que meu avô também morreu? O outro levantava, sabia que a minha tia morreu? Aí sabia que não sei quem morreu. Gente, foi muito engraçada essa história, porque todos queriam dizer alguém que tinha ido lá para o céu. Falou, foi lá para o céu. Meu avô também foi para o céu. Aí o outro levantava,
Dona Martinha, a minha tia também foi. Aí foi muito interessante, porque era uma coisa viva, uma história falando de morte com uma criançada pequena. Sim, de uma forma natural, Numa né? forma... Gente, como que a música trouxe uma coisa assim e ficou muito lindo. Cada um contava uma história. Gente, toda a turma levantou e vinha falando, não, mas eu quero falar da minha avó, que foi, que morreu também. E isso aqui foi muito engraçado. E cantando exatamente a música. O perfume dela. Essa aí essa aí é bem marcante, sabe? Imagino. E, Martinha, teve aquele dia também, né? Que a gente fez a oficina pelo Pausa, né? A oficina junto com a Poena Machado, né? Como é que foi para você essa experiência, esse dia, assim, também? Eu já faço, né? Essas oficinas em escola com diferentes idades, né? Eu já tive essa creche com criança de 4, 5 e 6 anos. E naquele dia eu estava com criança mais com a idade entre 10 anos, 10, 11, 12, Eles né? tinham por aí. Então, foi interessante, porque existia ali, era 2 gêneros, né? Existia o samba de coco, né? E o jongo, né? Então, eles tiveram essa vivência, né? De 2 coisas, e que também tinha uma afirmação de dança, né? Porque o jongo vem muito na palma, no dançar, e o samba de coco também, né? Então, eu achei muito interessante. E daí, percebi também alunos, né? De ouvintes, né? Com um ouvido muito bom musical, né? Porque eu lembro muito que na oficina do jongo, eles também acompanharam muito, né? Sim, Então, cantaram, participaram. isso. Então, eu fico sempre percebendo, né? Ali, fico de olho, assim, né, nesses alunos. Porque eu venho dos tambores do Paranoá e era uma das coisas que eu fazia muito, olhar como que é a presença de todo o ser, né? É numa dessas que a gente encontra um talento bruto ali, né? Porque nos tambores do Paranoá tinha jovens que eles nunca tinham visto um tambor, de estar perto, né? Só tinha essa ideia de que quem tocava tambor era o índio, né? Fica nessa visão. Um tambor que tem muito no indígena, né? Então... E daí descobriram vários, eu conheço várias formação, né, de percussionista que vieram do Tambores do Paranoá. Então, assim, chegar num lugar, um movimento trazendo, e daí encontrar várias pessoas ouvindo que quer mesmo saber, é muito legal. Então, é isso que eu fiquei olhando naquele dia na escola. Aquele dia tinha bastante aluno ali E também querendo mostrar talento, querendo mostrar exatamente, interesse. interessado em conhecer. E quando você dá uma oficina como essa, a sua preocupação fica mais em passar como se dança, como se toca, ou vai mais para um lado apresentar uma coisa nova, assim, como funciona isso? Não, quando eu faço uma oficina, né, exatamente assim, em escola, o meu foco mesmo é mostrar o simples do saber dessa cultura, né, de sabendo dizer assim, olha, essa cultura é nossa, tá em nós, entendeu? Tá em nós. Temos aí esse mundo contemporâneo, mas nós temos essa cultura popular ali, grudadinho ali, que a gente podemos fazer só no canto, na palma, batendo o pé, né? Entendendo. Então, é isso aí. Eu mostro dessa coisa simples, desses saberes simples. E você também tem um time, né? Tem batuqueiros mais experientes que também te acompanham em vários contextos, né? Que aí você já entra bastante, assim, na sua sabedoria popular. Né? O que eu penso mesmo, assim, desses parceiros, esses jovens, né? Nessa parceria. Porque eu posso estar fazendo oficina com a minha banda, ou eu posso estar fazendo com um jovem que fomenta a cultura popular, que gosta da cultura popular, que toca um pandeiro, toca um alfaia, entendeu? Toca um pife, então, que gosta. Então, eu já abro essa oportunidade. Falo assim, olha, estamos aqui, venha junto, né? Vem aqui. Martinha, quero ir. Venha,
porque tá ali, ó, dizendo, eu quero ir, entendeu? Então, vamos junto. E você tem uma preocupação com uma filosofia, assim, alguma coisa para além dos instrumentos para passar para esses jovens, assim, que estão te acompanhando? São assim, o jovem, o que está sempre, que eu sempre acompanho, né? Eles estão não só na cultura popular, eles estão fazendo faculdade, eles estão tendo outro segmento, estão com outro ativismo. Então, mostrando que pode tudo, é só ter esse tempo, você pode estar na cultura popular, fomentando, aí você pode estar fazendo seu curso. Entendeu? Então, é um segmento dizendo assim, olha, a cultura popular está aqui, é a coisa simples e bela, esses saberes. Que daí eu posso estar com um jovem que ele é formado em engenheiro ambiental. Uhum. Olha, que coisa bela. A cultura popular E põe as coisas para conversar, né? entrada no engenheiro ambiental, você entendeu? Então, eu Certo. estou aqui num que faz agrofloresta, né? Num que, que é formado no social. Então, isso é muito lindo. Tá junto, né? E também tem uns que tá aí no caminho. Tudo conversa, né? Todos os conhecimentos conversam, né? De algum jeito, né? Pô, muito bonito. E você também teve a oportunidade de dar uma boa viajada aí também, né? Dando umas oficinas aí, né? Passou por Senegal, por Argentina, não foi isso? Mostrando o belo dessa cultura popular, né? Porque como a cultura popular está em mim, aonde eu for, Ela vai junto. ela está junto. Sabe aquele contém, não contém? Está contida ali, grudadinha. Então, quando você faz essa conexão, que você encontra povos do outro lado do mundo, quando eu encontrei lá no Senegal, né? Porque a conexão era que eu ia abrir um festival que era a 19ª vez desse festival. Era exatamente numa vila de pescador. Olha bem que resistência dele. Então, eu fui exatamente abrir esse festival, né? E muito lindo, né? Essa conexão de todo... Né? Que daí a gente encontra nosso povo, tá lá, né? Então, é uma conexão espiritual, cultural, uma coisa muito Vai linda. para além da música, né? Pra além E da na cultura. Argentina, eu fui convidada, né? Pelo Instituto Guimarães Rosa. Olha bem, né? A ponte, né? Olha só. Para estar lá fazendo uma apresentação, fazendo oficina também. Então, fui e deu tudo certo. E, inclusive, lá na Argentina tem uma banda de samba de coco. É mesmo? 11 mulheres com uma banda de samba de coco que chama Saia de Junco. Saia de junco. Saia de Junco. Vou até anotar aqui. E elas cantam Martinha do Coco, Dona Selma do Coco. Olha que lindo. Né? Então, Caramba. já tem essa história, que eu tô aqui, mas lá, né? E como é que foi As hermanas estão lá, as manas estão cantando. Esse encontro com ela já estava previsto, assim? Olha, assim, quando elas ficaram sabendo que eu estaria lá na Argentina, eles que fizeram esse encontro com a gente, né? Aí, então, teve também um apoio, né, do Zinga Brasil, Brasília, né? Que também estava lá, o povo da Capoeira Angola. E a gente fizemos tudo junto, as histórias. Você vê essa ligação, quer dizer, uma coisa vai ligando a outra, né? Uma conexão, que nem eu falei, uma conexão cultural e espiritual, porque você, né, faz uma coisa linda e daí... Reverbera, Isso. né? E é uma coisa que eu tinha separado aqui também para te perguntar. O que você trouxe num sentido de aprendizagem, assim, alguma coisa que você possa ter aprendido nessas viagens que você internalizou também? Eu penso assim, que não tem ninguém que não tenha nada para dar e nem para receber, né? Então, quando eu fui até o Senegal, né? Eu
senti em mim, assim, uma volta, né? Eu estava indo, eu estava voltando. Eu senti Interessante. isso mesmo, espiritualmente mesmo, que era uma volta. Quando eu estive na Argentina, fui conhecer esse povo, né? Que agora é bem sofridinho agora, né? Agora, com mudando todo esse Lá tá governo. complicado. Então, mas eles têm uma vivência, eles têm uma resistência também. É bem igual, né? Tem essa resistência. E acho exatamente a música vai curando muito, entendeu? Então, foi umas noites lindas, né? Com todo o seu tango, a cultura popular, tudo inserida, né? Porque na Argentina tem muitos brasileiros também. Então, é Sim. isso que eu vou vivendo. É uma troca, né? Ao mesmo tempo que eu fui, eu aprendi também. Aprendi. Certo. E como é que foi? Teve alguma barreira, talvez ali na linguagem, ali para dar oficina? Olha, no Senegal, né, a gente passamos também por Cabo Verde, né? Então a gente encontramos nosso dialeto lá, né? Tava bem Uhum. lá, né? E também encontramos outras línguas, mas eu fui com esse jovem que eu te falei, né? Um jovem que vai falando, vai. Então a gente já vai também. foi fazendo esse meio de campo. E se você também parar um pouco assim, você vai entendendo, né? Porque tem um gesto, né? Você vai Eu pergunto entendendo. porque eu nunca fui. Eu tô aqui, me conta como é que é lá. E, e na Argentina, se você parar um pouco assim, você vai entendendo. Você termina chegando já querendo falar também, né? Vai conversando, ali Vai sai de né? lá já É. trocando essa ideia. E lá foi muito, muito legal, né? Quando eu fui para o Senegal, eu não fui com a banda toda. E para a Argentina eu fui com a banda, eu fui, né? Uma conexão geral. Né? Foi a produção, toda a produção e toda a banda. Então, a gente estava mesmo numa conexão mesmo, né? Aí pelo Guimarães Rosa e depois fomos conhecer várias histórias, né? Tudo fazendo. Eram 3 apresentações e viraram 9. Nossa. Porque foram várias coisas que aconteceram. O pessoal que gosta de palco, hein? Isso, várias coisas. Na Argentina, várias coisas. Tocamos em restaurantes brasileiros, né? Tocamos, fomos lá nesse evento, né? Esse pessoal da Saia do Junco, né? Eles têm uma coisa muito interessante, que até eu fiquei dizendo que parece muito, né? Eles têm uma ocupação lá. Então, tem um espaço que eles ocupam muito tempo, é enorme, imenso. E eles estão lá na cultura popular, que tem várias coisas acontecendo nesse espaço. E só sei que toda semana tem ensaio de samba de coco. Olha só. Você já imaginou? Bem longe, tá lá eles lá. Tá E lá, elas né? cantam lindamente. Cantam o Coco do Cerrado. Olha, E é o coco chegando em lugares sim, cada vez então mais quando ela longe. canta Martinha, Coco do Cerrado, ela também... Porque eles estão vivenciando também o nosso bioma, né? Então... Uhum. Pô, que maravilha. E o Coco do Cerrado, como você acabou de dizer, ele está se expandindo, chegando cada vez mais lugares, né? Imagino que vocês se apresentam bastante, né? Eu queria te perguntar se tem alguma história mais engraçada, assim, de palco, para compartilhar com a gente, Martinha, alguma situação inusitada que vem à cabeça. Eu tenho uma história. Quando eu compus o Coco do Cerrado, tem uma parte na letra que fala assim: esse coco é do Cerrado feito JK. Aí um professor meu, né, muito querido, ele veio conversando, falou: Martinha, mas olha, quando você fala feito JK, mas todo mundo sabe que o JK, né, é mineiro, né? Uhum. Aí eu falando assim: olha, professor, porque quando eu pequena estava lá em Olinda, né, todo o pessoal falava: olha, vamos para São Paulo, né? Batia muito, né?
São Paulo, Rio, São Paulo, mais São Paulo. E minha mãe falava ao contrário, minha mãe falava Brasília. E desde pequena, né, eu ficava muito escutando a voz do Brasil, né, cara? E daí, na cabeça, quando se falava de Brasília com esse ícone, falando o JK. Né? O JK é um presidente construindo uma cidade. Então, você já imaginou uma cabeça de um adolescente, né? Porque Caramba, você construiu uma cidade. Gente, é coisa muito, né? Então, eu lá, então, quando falava muito isso, a professora, né, e tudo, e até eu chegar nessa cidade aqui, então, aos 17 anos, quando eu cheguei aqui, eu tinha essa visão, assim, né, desse não sabia nem o presidente, falava desse homem que construiu uma cidade, que era muita coisa. Então, quando eu fiz o samba de coco, né, eu vim falando exatamente nesse momento, no momento que eu construí, eu falei exatamente da história de todo o bioma, falando do cerrado, né, que um tempo chove, um tempo nós temos a seca, né? Uhum. Então, ele fala assim, esse coco é do cerrado feito JK. Quando eu tô falando isso, porque esse homem saiu lá de Minas e veio para cá, ele veio. Então, é isso. Então, e passou-se, né? Aí eu expliquei isso pro meu professor e passou-se muito tempo. Aí eu fiquei assim, né? A gente sempre faz uma letra de uma música e fica, poxa, mas eu devia ter feito botado outra rima, coisa e tal. Mas era tão importante eu falar nessa letra. Aí depois passou um tempo, e nesse momento, no momento, acho que antes, pandêmico, né? Teve um projeto e um músico aqui da cidade chamado o Breno, né? Breno Alves. Breno Alves, grande Breno Alves. Ele fez um projeto onde ele fazia gravações falando exatamente, queriam que falasse do Cerrado, de JK, e quem ele encontrou? O Coco do Cerrado, Martinha do Coco cantando. Então, a gente fizemos um clipe, exatamente, sim. na Ermida Dom Bosco. Ele é bonito esse clipe. E falando exatamente do Cerrado. E falando que esse coco é do Cerrado, feito JK. Poxa, Mas da Ermida eu vejo o lago, que parece um mar. Olha só. E a composição está muito presente no seu trabalho, né, Martinha? Queria te perguntar como é que funciona para você compor mesmo, escrever, se vem, se alguma inspiração, se você tem alguma espécie de ritual nesse sentido. Eu escrevo, componho muito de coisas que vão acontecendo, né? Vai acontecendo uma história, eu vejo, né? Gosto muito de olhar as coisas e falar, rapaz, tem coisa que dá samba, e dá samba de coco, né? Então, de histórias, de tristeza, que nem o perfume dela, né? Uhum. E muita coisa assim, de fala repentinamente. Falei, rapaz, isso dá um samba de coco, né? O Coco do Cerrado vem muito de memória, né? Porque era uma conversa entre eu e minha mãe. Eu perguntando nessa cidade, falando da cidade. E minha mãe disse assim, filha, olha, fique tranquila, porque aqui as que chove, seca. Aí eu fiquei nessa rima, chove, seca. E minha mãe todo o tempo falava muito de JK, né? Mandava cartãozinho, né? Porque minha mãe veio primeiro para a cidade. Mandava cartãozinho, então ficou na minha memória isso, né? E eu falando, né? Então, quando eu falo desse coco do Cerrado, feito JK, ao mesmo tempo eu tô falando, eu faço um samba de coco de uma fala que aconteceu, né? Uhum. Tem uma muito linda, né? Que chama Minha Alma, né? Minha Alma, eu tava num espaço do Fábio Félix, o Reviravolta, e super lotado, era pós-pandemia ainda. E daí muita gente, e daí chegou uma menina e disse assim pra mim, Dona Martinha, a senhora sabe que quando eu danço coco, minha alma dança. Aí minha alma dança, mas canta também, pode virar música. Olha, eu vou musicalização só. Ela, daqui a pouco a menina sai, outra saiu puxando a menina e foi embora. E eu parecia coisa de filme. Eu falei assim pra ela: Ei, lindinha, diga pelo menos seu nome. Aí faz seu nome. Aí ela disse: Manuela. Ela foi embora. Aí toda vez eu fico falando assim. Gente, aí daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Sim. Quando eu voltei, eu fiquei assim, cara, quando eu danço coco, minha alma dança.
Quando eu canto coco, minha Ficou alma repetindo dança. na cabeça. Fiquei assim. Quando viu, já tava com ritmo. Ali. Aí fiquei nessa fala da menina e só tinha isso dela e o nome Manuela. Aí eu voltei, fiquei com aquilo na cabeça e fiz que é exatamente minha alma que fala assim: quando danço o coco, minha alma dança. Vou chamar Mariana e Manuela pra dançar. Com palmas e rimas, pode abrir a roda, que a lua vai clarear. Quando danço o coco, minha alma dança. Vou chamar Mariana e Manuela pra dançar. Com palmas e rimas, pode abrir a roda. Eu tô quase pegando um pandeiro aqui. Ela vai clarear. Então, essa Bom menina é muito demais. engraçada. Quando eu falo essa história que, do nada, aí surgiu, né? Esse coco que chama Minha Alma. Uhum. E daí muitas outras coisas foram acontecendo, né? Que vai E acontecendo. você comentou que, por exemplo, né? Essa do JK, né? Esse trecho do JK que já vem ali do... Por exemplo, antes de você vir para Brasília, né? Pelo que eu entendi, você já tinha essa veia de compor, né? Ou eu tô enganado? Não, quando eu tinha 17 anos, que eu cheguei aqui, né? Uhum. Então, era bem sofrido, era um tempo sofrido. Sofrido muito, né? Porque tinha várias histórias. Eu morava numa cidade que tinha um mar, mas água potável tinha pouca, né? Tinha um marzão, mas a água era pouca, né? Tinha muita história, assim, de muita fome, né? Então, eu lembro muito bem disso, né? E daí, a minha mãe, nessa história toda, minha mãe resolveu vir para Brasília com os patrões que ela trabalhavam, né? Aí ele veio para cá, para Brasília, a serviço, e minha mãe veio com eles. E a minha mãe disse, vou buscar vocês. E naquele tempo, você falou, tá, mas sua mãe deixou 5 filhos, como? Né? Se você tinha 17 anos, ó, um com 9, um com 13, eu com 17, minha irmã com 22, meu irmão com 25. Deixou aos cuidados de uma madrinha minha, sabe? Antigamente, você ia... Porque essa história da mulher junta, parceira, isso é muito tempo. Isso vem de muito tempo de uma mulher estar ali ajudando a outra, né? Sim. Então, a minha mãe deixou 5 filhos com a minha madrinha, que tinha 2 meninas. Então, ela ficou com 7 filhos, enquanto minha mãe veio para Brasília trabalhar. E minha mãe trabalhava de empregada doméstica e mandava dinheiro para ela, ainda pelos correios, dentro de uma carta, né? Sim. Aí mandava, eu ainda lembro que mandava 2 cartõezinhos postais e entre um e outro tinha um dinheirinho ali. Onde você vê as histórias, até essa carta chegar, até tudo acontecer, Até né? essa Era volta muito... toda. Então, mas tinha essa parceria das duas, a coisa que estava sempre constante, né? De chegar a carta, da gente ficar lendo as cartas da minha mãe, né? Da gente ir botar a carta no correio. Então, sempre aconteceu isso. Então, nesse intermédio, eu, aos 17 anos, eu tinha exatamente o que eu tinha lá, né? Minha mãe sempre foi uma mulher da cultura popular. Minha mãe fazia sempre roupa pra gente, à noite, na mão, fazendo fantasia, né? Essas histórias todas. Roupa de São João. Sua mãe te incentivou muito no sentido da Exatamente. cultura popular. Exatamente, mostrando exatamente o que eu falo. Ela que é tocava, o simples... cantava? Minha mãe cantava, né? Minha mãe era uma contadora de história nata. Então, ela contava história porque a gente morava numa casa que não tinha luz elétrica. Então, ela contava história para calmaria do filho na hora de dormir. Olha, vou contar uma história para vocês. Eu lembro até das histórias que minha mãe contava e repetia muitas histórias. Não, conta outra, conta aquela. Então, esse cotidiano de vida, de sobrevivência mesmo, entendeu? Então, a cultura popular, ela é inserida em minha mãe pelo fato de curar mesmo, né? De suprir na hora da fome, entendeu? Suprir na hora da sede. Então, isso é uma resiliência, é uma resistência e luta e vivência mesmo. Então, quando fala assim de mulheres, eu penso em todas as mulheres, mas uma delas é a minha mãe, né? Minha mãe é analfabeta e minha mãe tinha um saber de tempo, de ancestral, uma coisa linda. Que bonito que você também passa isso à frente.
né? E outra coisa também. E essa minha fala é vivenciada por todos os netos, né? Porque todos os netos da minha mãe Sim. contam esses saberes que tinha na minha mãe, né? Tá na firmeza. A cultura popular, então, na sua família, ela já vem de uma forma ancestral, já vai passando para frente Isso. sempre, né? Faz parte da vivência ali, né? Isso. Poxa, muito bonito, Martinha. É muita história, É viu? muita história. Eu fiquei falando em história, eu fiquei até pensando um pouco nesses contos que sua mãe contava. Eu olhei assim, vou pedir para Martinha compartilhar um com a gente. Será que é possível? Muita história. E a história vai ficando maior, né? Porque agora nós estamos abrindo, né, uma casa que foi da minha mãe, né? Abrindo essa casa nesse conteúdo todo, né? De cultura popular. É uma vivência muito linda. Entendi. E energia, né? De energia também. Compartilha com a gente um desses contos que ela trazia. Ou será que é possível? A minha mãe, ela, como eu te falei, era uma contadora de história nata e ela contava história mesmo de vivência mesmo, né? Ela contava uma história pra gente, tipo assim, siga isso, dizendo como ela não tinha esse domínio de letra, né, de escrever, ela era contadora de dizer assim, de contar isso, a vida é isso aqui, ó. Então ela contava, falava pra gente em versos, né? Então essa é uma coisa linda. Isso aí já é cultura popular, né? Ela fazia uma leitura de cordel, de vivência, de ensinamento. Sim. Poxa. Confesso que deu uma emocionada aqui, mas vamos lá. Martinha, eu vou te perguntar agora um conselho que você daria para quem está chegando, começando na percussão, na cultura popular agora. Qual conselho você daria para quem está chegando agora? O conselho, eu só dou um. Tipo assim, goste da cultura popular. Tem amor à cultura popular, porque a cultura popular está em você. Está inserida em todo mundo. Então, tem uns que tá lá no esquecimento, né? Que eu conheço muita gente que fica, eu lembro da minha avó que fazia isso, não sei o quê, né? Desperta uma memória. Né? Mas tem outro que tá ali na vivência, né? Que daí vai, quer tocar um pandeirinho, vem nos seus versos, né? Então, é isso, é o que vai o fomentador, né? Então, eu digo assim, eu olhando assim como mestra, eu olho e vejo que tem um segmento. Um dia que eu parar, vai passar. E eu também paro e deixo um bando de gente passar, ainda em vida. Entendeu? Eu não preciso estar aí, partir para outras. Não, eu estou em vivo ali, vejo as histórias, venha. Gosto muito de chamar aquele jovem que está ali fomentando a cultura popular. Deixa eu ir, Martinha. Bem. Mas se joga. Né? Vinha, porque sempre está vindo. Quando ele vem, ele sempre tem algo, que nem eu falei. Sempre tem algo para me ensinar. E algo que eu vou ensinar. Então, é uma troca. Entendeu? E essa troca, ela também é uma característica forte da cultura popular, né? A gente sempre tá ali sabendo reconhecer, né? Uma pergunta que eu tinha separado aqui também, que eu vou te fazer, qual foi a sua primeira memória tocando, Martinha? A minha primeira memória tocando. Eu vou falar assim o que aconteceu comigo, né? Quando aos 17 anos, eu vim para Brasília e eu fui... quando minha mãe não tinha ainda casa. Aí, então, quando chegaram eu e mais os meus 4 irmãos, todo mundo foi trabalhar em emprego doméstico. Menos o de 9 anos, que ficou na casa onde minha mãe trabalhava. Mas a minha irmã de 13 anos, ela foi trabalhar também de emprego doméstico. Então, o que eu vivenciei, primeiro eu fiquei suntando o tempo, né? Eu comecei a suntar o tempo. Sabe quando você sunta alguma coisa? Suntar é você olhar... É importante isso. Até Sim. Agora mesmo, até suntar o tempo agora também é bom. Te dá uma calmaria de você assuntar o tempo, entendeu?
Esse tempo que só tem 24 horas, a gente quer fazer A correria, 36, correria. 30, mas o tempo só tem 24 horas. E Então, respirar que é bom. você tem que suntar o tempo, né? Então, eu fiquei ali olhando o que eu tinha. Eu tinha um emprego de copeira e arrumadeira, que era 0, né? Porque aonde eu com 17 anos, a pessoa acordava cedo, fazia sua caminha, mas está falando de um trivial todo, de você fazer aquilo tudo. E tinha que ser tudo nos seus conformes, né? Então, eu fui aprendendo, juntando, falei, gente... E também questionava muito, né? Questionava, para que tanto lençol na cama? Para que tanto... Porque era muita coisa. Porque, olha, gente, eu passei o tempo inteiro... Tinha um lençolzinho na cama, né? E nem tinha nem travesseiro. E o seu cobertor, o seu lençolzinho dormia. Daqui a pouco eu fui na cama, tinha um bando de cama, tinha virol, não sei o quê. Eu falei, ai, pra quê? Aí eu comecei a assuntar esse tempo, sabendo o porquê, né? Aí eu fui entendendo que era outra vida, outra história, né? Então eu fui me moldando naquilo, né? Aí quando foi um dia eu decidi que eu não queria mais aquilo. Eu queria trabalhar no emprego simples. Se era para ser emprego doméstico, eu ia trabalhar sendo babá, que era mais prático para mim naquela época. Então, sendo babá, o que era mesmo babá? Você dá comida pro neném, dá banhozinho, dá comida, sai para passear com o neném, não deixar o neném machucar, coisa e tal, botar o neném para dormir. Ai, que coisa mais bela do que eu ficar ali agoniada em fazer umas coisas que eu não conseguia. E primeiro que eu não entendia e daí não conseguia. Primeiro eu não entendia e questionava. Aí ficava difícil de eu fazer, né? E depois eu suntei mais o tempo, fui suntando a coisa, fui suntando a vida, né? E um dia minha mãe saía muito pra gente passear com a gente, coisa e tal, e eu comecei a questionar minha mãe, olha, e aquilo ali? Isso. Aí um dia minha mãe levou a gente na torre de TV. Ixi. Já era umas quinta, ou 10ª vez que... E aí, que nem você falou, você se jogou, né? Aí quando eu cheguei na torre de TV, minha mãe falava assim, olha, ali é onde eu moro, eu moro ali, Lago Norte para ali, ó. Vocês estão morando para ali. Eu falei, mãinha, me diga aí, o lugar que a gente não vê daqui, que eu já queria ver uma coisa que não via dali. Aí a minha mãe falou, Ceilândia. Eu, Ceilândia, mas bem, mãe, não é Disneylândia, não. Não, filha, é Ceilândia. Na minha cabeça era muito... Aí você fala, mas 17 anos, imaginar que Ceilândia, Disneylândia estava em Brasília. Isso era muita coisa, muito nova. Então, eu não conhecia um nome chamado Ceilândia. Eu conhecia na minha cabeça Disneylândia, mas Ceilândia eu não conhecia. Gente, dá para rir, mas... Sim. Então, uma jovem nordestina, 17 anos, que é aquela que tudo entendia das histórias do que a professora passava ali naquele conteúdo, né, daquele livro que você fazia ali, de tudo. Aí, daqui a pouco você vem parar em Brasília, daqui a pouco você fica sabendo que em Brasília tem um lugar chamado Ceilândia, que você só conhece Disneylândia, porque a sua cabeça só imaginava isso, né? Aí minha mãe disse, tem um lugar chamado Ceilândia. Eu, achei bonito, falei, vamos para essa Ceilândia. Aí passou 15 dias, minha mãe foi parar nessa Ceilândia, né? E quando eu cheguei na Ceilândia, a Ceilândia parecia com a minha cidade de Olinda. A Ceilândia tinha tudo que eu queria rever de novo. Não tinha asfalto, um bando de gente andando no meio da rua, um bando de casebre, né? Então, olha bem, porque eu vim de onde? Da periferia de Olinda. Então, a coisa que eu mais me identifiquei quando eu cheguei aqui foi Ceilândia. Chegou na Ceilândia ali... Ceilândia, feira. E lá tinha coco, lá tinha maracatu? Não, na Ceilândia não. Quando eu cheguei aqui, quando eu conheci Ceilândia, não tinha coco não, mas tinha uma coisa muito legal. Tinha um baile chamado Baile Charme, aquele de antiga, dos passinhos ali. Gente, uma coisa mais linda. A gente foi parar nesse Baile Charme, nem voltamos pro trabalho, só porque a gente saía e voltava no mesmo dia, né? Só voltou na segunda-feira, perdendo horário, perdendo homem, perdendo tudo. Mas a coisa mais linda, assim, que quando eu vi Ceilândia, eu revi aquela minha terra natal. Coisa mais perto, né, da periferia de Olinda foi Ceilândia. Aí, então, depois disso aí, eu só queria... Vamos ver a feira desse lugar. Então, começamos a mapear a feira, né? Porque daí você tinha mais a identidade das histórias todas. Você vê na cultura, né?
Quer dizer, Entendi. tava ali, eu já tava lá mexendo. Ah, não, eu quero ir pra feira, tá no meio da rua, andando, vendo. Então, porque nessa senão- época, você ia se jogando ali. ia procurando, vendo uma coisa que mais identificava com o meu viver da minha cidade. Entendi. Né? O que mais porque alimentava quando- ali, você porque ouvia quando- muito o coração ali, no coração, Ah, quando ele então, falava... na feira você encontrava tudo, né? Gente falando diferente, né? Os mesmos, muito sotaque, né? Gente vendendo frango, o outro vendendo meia do outro lado. Então, tinha muitas coisas parecidas Uhum. com a minha periferia de Olinda. Então, eu me identificava muito mais. Entendi. Então, foi quando você se encontrou ali. Isso, fui me encontrando e fui desenvolvendo, entendeu? Então, além disso, eu conseguia, né, conversar com os meus irmãos, né? Falando assim, olha, vamos fazer isso, é melhor, gente. Né? Eu dando, não, é melhor a gente ir pra feira. Vai 1 hora até chegar lá. É melhor, sabe? Então, na feira a gente tinha tudo ali, ó, as histórias. Tinha Martinha, um passeio muito bom. Martinha, infelizmente o nosso tempo não deu. Eu queria ficar aqui a tarde inteira te ouvindo, porque eu acho que para mim eu tô tendo um privilégio de ouvir muita riqueza, né, nas suas histórias. E te agradeço muito por você ter aceitado esse convite, por a gente poder ter você nessa galeria de convidados do Pausa e também por trabalhar na nossa oficina, né? Eu acho que foi muito rico você ter topado também, ter participado lá com a gente. Estão vindo algumas outras mais. Então, no geral, eu queria te agradecer muito mesmo. Obrigado, Martinha. Eu que agradeço pelo convite, né? De estarmos aqui, né? Isso. Contando as histórias. E a história minha e sua, da cultura popular.